Bem-vindo à terceira mensagem do primeiro congresso online do Ministério Plano A Homeschooling. A mensagem de hoje é sobre mães guiadas pelo Espírito. Sabe, quando eu estive pesquisando sobre o que falar para as mamães, e é importante também que os pais assistam, claro, futuras mamães também, eu estive pensando, talvez eu devesse procurar no espírito de profecia e na Bíblia alguns preceitos, coisas que as mães devem ou não devem fazer. Mas, por outro lado, eu penso que seja mais seguro se nós apresentarmos aqui princípios que podem guiar mães em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer lugar, porque princípio não muda. Às vezes o preceito, de acordo com a circunstância, pode ser justamente o oposto daquilo que foi dito anteriormente. Então, nós vamos apresentar aqui hoje alguns princípios que vão poder guiar, nortear as suas decisões, a sua vida daqui por diante. Princípios firmados e fixados e fundamentados na palavra de Deus. Antes de começar com os princípios, eu gostaria de contar um pouco a respeito da nossa família. Carol, eu nasci em um lar adventista. Eu cresci na igreja até mais ou menos uns 19 ou 20 anos. E foi nessa idade que eu compreendi que não havia praticamente diferença alguma entre mim e os outros jovens adventistas. Na minha percepção, eu e os meus amigos, os adolescentes ali, os jovens, nós éramos aquilo que Jesus descreveu na Bíblia como mornos. Então, eu saí da igreja. Fora da igreja eu me casei, tive meu primeiro filho, Giovanni, e eu lembro de pensar que eu era assim uma excelente mãe. Eu comentava que o meu filho meu, eu dizia assim, filho meu jamais vai ousar me desobedecer. E sabe, eu era mesmo firme. Uma vez a gente estava numa loja de colchões, estávamos escolhendo um colchão para comprar, e o Giovanni era pequenininho, ele começou a brincar dentro da loja, ele começou a subir no colchão. Imediatamente eu fui até ele e disse assim, para de fazer isso agora. E ele imediatamente me obedeceu. Eu lembro da moça da loja dizer para mim, olha, é muito difícil a gente ver mães tão novas e tão firmes. E eu achava que estava tudo bem, parecia que estava tudo bem nessa área da maternidade. Foi somente depois do Senhor Deus ter me alcançado de volta para os seus pés e eu ter voltado para Jesus que eu comecei a perceber e enfrentar algum tipo de dificuldade. Primeiro, porque o padrão de princípios estava sendo ajustado, enobrecido, digamos assim. Estava sendo ajustado com os princípios divinos. Então, por isso, lógico, o chamado era mais elevado e a responsabilidade começou a ser mais ampla, mais esmagadora, digamos assim. Outro motivo, porque quando a gente está longe de Jesus, a gente não tem uma consciência tão profunda da nossa real situação. Parece que está tudo bem. Esse é um tipo de falsa segurança. E esse tipo de falsa segurança é Satanás quem inspira em nós, às vezes, mães. Quando nós olhamos para a nossa família e achamos que está tudo bem, para os nossos filhos e achamos que está tudo bem. Na verdade, é como se o inimigo estivesse afrouxando as correntes da escravidão para que eu não sentisse os aguilhões, mas eu estava assim cativa. Enquanto eu me movia para onde o inimigo queria que eu fosse, é lógico, eu não percebia que eu estava amarrada, que eu estava ali presa nas suas amarras. E ele solta a corda, ele dá a corda suficiente para manter a gente nesse estado de inconsciência. Quando eu descobri o que, na verdade, Deus esperava de mim como mãe e do meu filho, dos meus filhos, meus irmãos, minhas mamães que estão aqui, eu tive um senso muito agudo das correntes que prendiam a mim e o meu filho e comecei a lutar para andar em liberdade. Eu estava já grávida da Laura agora e achava difícil moldar o Giovanni de acordo com a vontade de Deus. Eu lembrava sempre de textos como Efésios 6:1, filhos, obedecei a vossos pais. Ou então assim, fustiga o teu filho com a vara, que nem por isso ele morrerá. Então eu pensava assim, o Giovanni simplesmente tem que me obedecer. Isso é o que Jesus quer que ele faça. E eu sempre pensava em Abraão, como ele conseguia liderar bem a sua casa. Então eu pensava assim, é isso. Eu preciso ser firme como Abraão. Aí os meus filhos vão me obedecer. Às vezes, a gente se esquece que Satanás também usa as Escrituras para nos
seduzir a trilhar caminhos que parecem certos, mas são errados. Exatamente como ele fez com Jesus, ele usou está escrito. E às vezes a gente tenta forçar os nossos filhos à obediência. Eu preciso me vigiar constantemente para eu não entrar em um padrão de comportamento errado. Por exemplo, eu dou uma ordem. Meus filhos não me obedecem na hora. Aí eu falo de novo. Falo mais uma vez. E nada. Então eu começo a pensar assim, bom, eu acho que eu estou sendo muito boazinha, muito branda. Eu talvez preciso falar um pouco mais alto, usar um tom mais sério, uma voz mais autoritária. Talvez um rosto mais sério, mais autoritário. Acho que eu não estou sendo muito convincente. E isso talvez seja isso. Deve ser a firmeza que esteja faltando. Eu não estou sendo firme o suficiente. E aí eu dava lugar à aspereza, à irritação ao corrigir os meus filhos. Embora eu tomasse o cuidado, claro, de nunca perder o controle a ponto de ultrapassar certos limites. Mas qual a diferença? Tudo o que eu consegui com isso foi uma obediência forçada, na verdade, contra a vontade deles. E isso, para mim, como mãe, é extremamente frustrante quando eles vêm obedecer de ombro caído, de rosto fechado, um pouco irritados também. E no começo, eu achava que esse tipo de obediência forçada ainda assim era obediência. Eu achava que eu estava cumprindo a minha missão como mãe. Depois, com o tempo, Deus foi trabalhando na minha mente e isso começou a me incomodar. Ora, se Deus não aceita a nossa obediência somente externa, sem que o coração acompanhe, por que eu estou ensinando meus filhos justamente aquilo que nem Deus pode aceitar? Eu me senti um tanto envergonhada do meu fracasso em conseguir que os meus filhos obedecessem voluntariamente, de forma rápida e com amor, sabe, prontamente obedecer. E eu me sentia mais envergonhada ainda por causa da minha falta de domínio próprio. Eu não entendia por que meu método não estava funcionando. Eu não havia seguido a palavra de Deus? Filhos, obedeçam a vossos pais. Havia reprovado meus filhos, corrigido, conversado e de vez em quando aplicado a vara de acordo com o que a Bíblia diz. Mas onde estava a obediência? Eu não entendia isso, mas eu estava seguindo, na verdade, o meu próprio raciocínio e fazendo o que é reto aos meus próprios olhos, como dizem as Escrituras. Mas eu não conhecia outro jeito. Eu queria que Cristo me guiasse, mas na verdade eu estava seguindo a minha interpretação, as minhas próprias inclinações. E como resultado, muitas vezes Satanás é quem esteve no comando da situação. Se não é um mestre, é o outro que está no comando. E a minha atitude revelava perfeitamente o reflexo ou a imagem do maligno e não de Jesus. Porque é ele quem força, é ele quem coage. Ele não se importa de ser uma obediência assim pela força. Eu pensei, na verdade, que os problemas estivessem assim, talvez meus filhos. Esse mundo degenerado, essa época, meus filhos são assim mesmo rebeldes. Aí, às vezes a gente chega até a culpar o próprio Deus. Eu sei de algumas pessoas que já fizeram isso. E talvez teve alguns momentos que eu mesma tenha feito isso. Você já fez isso? Eu chorei amargamente muitas vezes aos pés de Jesus. Por remorso, por culpa queimando dentro de mim. Eu comecei a entender como é fácil caminhar da justa disciplina para o excesso e a irritação. E aí, o que é que faltava em minha forma de educar meus filhos? Eu estava deixando, na verdade, o principal ingrediente de lado. E eu vou contar para vocês qual é. O amor. Sim, é preciso equilibrar a firmeza com o amor. Não o meu amor, mas o amor de Deus. Você não pode obter a verdadeira obediência do seu filho usando palavras duras e ficando zangada. Não importa quanto você tente ou quanta razão você tenha na situação. Com esse método, você pode atrair demônios, nunca os afastar. Nenhum castigo corporal vai mudar o coração dos seus filhos, a menos que você o faça no amor de Deus. A maioria de nós tem extrema dificuldade para equilibrar justiça e misericórdia. E eu vou contar por quê. Porque esses atributos, esse equilíbrio só é possível se nós estivermos no Senhor, agindo em Cristo. Aparentemente, essa é a dificuldade de todas as mães. Fazer com que os filhos sejam verdadeiramente obedientes de coração.
Então veja, eu vinha agindo dessa forma porque eu não conhecia outro caminho. E não fazer nada e permitir que os filhos cresçam como capim parece ser e é um crime. Mas eu não sabia o que fazer. E eu detestava ser uma mãe assim. Muitas vezes eu entrei em desespero. Chorei diversas vezes. E eu errei em muitas coisas na criação dos meus filhos. Ao tentar obedecer a Deus por meio da minha força e da minha vontade, do meu raciocínio, sem estar no Senhor. E sem usar o poder dele para guiar todos os meus caminhos e minhas decisões. Eu não percebia que a vontade do meu filho não era a única força contra a qual eu estava lutando. Nem sempre eu tinha essa consciência. E Satanás facilmente acabava neutralizando os meus esforços, inspirando o meu filho a desobedecer. E assim, quando ele fazia dessa forma, ele despertava em mim, encontrava eco em meu coração, e eu agia, eu tinha uma reação baseada nas minhas emoções. E eu ficava zangada, irritada, acusava. Que tristeza! Às vezes, nós exigimos que os nossos filhos sejam bons e que lutem contra Satanás, sem antes ensiná-los a ter uma união com Jesus, uma união viva, vital, constante. Como é que os nossos filhos vão lutar contra principados e potestades sem Jesus Cristo? É impossível. Nós estamos pedindo que eles façam o impossível. E aí depois a gente vai lá e rotula eles de rebeldes, desobedientes, quando eles fracassam. Veja, é uma loucura enviar um filho para lutar contra Satanás sozinho, sem o auxílio divino. E como é que nós vamos ensiná-los a lutar no poder de Deus se nós mesmos não sabemos como? Como mães. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje: eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade. Isso significa que nós, como mães, precisamos abraçar a Cristo e deixar que Ele possua o nosso ser completo. O que é bom, o que é mal, o que é belo, o que é feio. É aprender a confiar em Deus e deixar de ter medo das mudanças que Ele vai pedir de mim e de você. E Ele vai pedir. Assumir a responsabilidade é fazer a nossa parte. Aquela que Deus não vai fazer por mim e por você. Veja, a minha parte é buscar a Deus e a Ele render a minha vontade. E isso significa dedicar toda a minha energia para caminhar de mãos dadas com Deus durante o dia inteiro. Assumir a responsabilidade é admitir que o meu jeito de criar meus filhos não está funcionando e que eu preciso de uma nova forma. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso buscar nele uma nova abordagem, um novo coração, uma nova atitude mesmo, para que eu consiga ensinar os meus filhos a cooperarem por amor e abraçarem a Cristo também. Tanto mães quanto filhos precisam de Cristo para mudar. Assumir a responsabilidade começa com o desejo de fazer diferente. Você deve ter esse desejo em seu coração, e esse desejo vem de Deus. Se você não tivesse, você nem estaria assistindo a esse congresso. E o meu anseio é poder ajudar você a enxergar princípios bíblicos que sirvam de norte para a sua vida e para as suas escolhas. Você vai ouvir bastante aqui a gente falando sobre como lidar com a vontade, com a própria vontade. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir lidar com a vontade dos nossos filhos se não aprendemos ainda a lidar com a nossa. Então, eu não vou falar de um método para criar filhos, porque cada criança é única. E o método que funciona para uma pode ser uma solução completamente errada para outra. Ou até mesmo para a mesma criança. O método que funcionou em um dado momento não vai funcionar em um outro momento numa mesma circunstância. Por quê? Porque o coração do seu filho muda também. Então, qualquer um que colocar em prática os princípios que nós vamos estudar aqui hoje vai conseguir depender da direção de Deus para disciplinar, para instruir e vai ter sucesso. Isso é garantido. Veja, em Cristo, os nossos esforços terão bons resultados. Não importa quão difícil seja a situação. E Deus quer que as mães sejam sim participantes da natureza divina. Quer que as mães tenham o caráter dele, a sabedoria dele, para que nós sejamos capazes de obedecer a toda a palavra de Deus. E nós servirmos a Deus acima da nossa carne, sermos mães acima dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos,
das nossas emoções, dos nossos pensamentos egoístas, porque tudo isso nos empurra para uma direção errada. E a graça de Deus é suficiente. E ela espera por mim e por você. Então nós vamos explorar alguns princípios juntos e nós vamos descobrir um novo jeito de criar filhos, um jeito que funciona. O primeiro princípio é eis-me aqui. Está em Lucas 1:38. Aqui está a serva do Senhor, Maria disse isso, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então veja, o primeiro princípio é justamente um exemplo de Maria que criou Jesus. Maria estava disposta a ser totalmente guiada por Deus. Pare para pensar no que ela passou. Um anjo poderoso aparece para ela dizendo que ela vai ter um filho e ela nem é casada. Aí ela foi visitar a sua prima Isabel e voltou para sua casa para o seu noivo José depois de uma ausência de 3 ou 4 meses. Então pense agora em Maria, tentando explicar para o seu noivo que ela estava grávida e que não tinha sido infiel, que ainda era virgem e que um anjo havia aparecido para ela dizendo que ela seria mãe do Messias, do prometido. Que situação! Eu tenho certeza de que José escutou, mas tudo era improvável demais. Maria, a sua noiva Maria, pense nisso, havia viajado e volta grávida. Mas com certeza ele ficou magoado e estava preparando o seu espírito para dar fim ao noivado o mais discretamente possível. Por que eu digo isso? Porque ele recebeu a visita de um anjo depois. Houve essa necessidade. Veja, José era um homem de caráter reto e ele tinha princípios. E Deus respeitou esse homem que era guiado por princípios. E por isso mandou uma mensagem dizendo que não temesse tomar Maria como sua esposa, pois a história que ela havia contado era verdadeira. Mas mesmo assim, José precisou fazer uma escolha. Deus não passou por cima dele, por cima de Maria. Não, eles precisaram fazer uma escolha. Se ele escolhesse obedecer a Deus, muitos pensariam para sempre que o filho não era dele. E a sua reputação ficaria, por assim dizer, comprometida. Mas mesmo assim, ele deu sequência aos seus planos de se casar, ele e Maria. Ele e Maria entenderam algo que talvez poucos de nós entendemos hoje em nosso relacionamento com Deus, em nossa caminhada cristã. O quê? É um privilégio seguir a Deus e ser mal entendido. Você entendeu isso, mamães? Sim, é um privilégio. Ao você decidir fazer o que é certo, pode ser que você seja altamente mal interpretada pelos outros. Mas Deus ainda está te guiando. Será que nós vamos conseguir escolher seguir a direção de Deus e discernir a sua vontade independentemente do que possa acontecer? Eu espero que sim. Veja, ter sucesso na criação dos nossos filhos é mais do que prover para eles o que eles precisam. Roupa, alimento, uma casa, educação, estudo. É muito mais do que isso. É criar os nossos filhos para serem como Jesus. E para fazer isso, nós precisamos ter justamente a atitude de Maria. Senhor, o que o Senhor disser, assim farei, que se cumpra em mim a tua palavra. Agora, essa atitude envolve disciplina. A disciplina de aprender a reconhecer a voz de Deus, falando à nossa mente em meio aos conflitos do dia a dia. Você tem sido capaz de reconhecer a voz de Deus quando o seu filho está te desafiando, te desobedecendo? Isso é importante. Então envolve cultivar o exercício de orar e esperar, ouvir no Senhor. Envolve ter aquela experiência da qual fala João Batista, no qual o eu é colocado de lado. E Cristo vem e passa a brilhar cada vez mais através das nossas ações, das nossas reações, até da nossa expressão mesmo, facial, corporal. Nós temos que adquirir essa experiência por nós mesmas, porque não tem como transferir para alguém. É por isso que eu decidi não apanhar um monte de textos que falassem sobre a conduta em si como mães, como se fosse assim um manual. Porque a maneira de criar os filhos, da qual eu quero falar com vocês nesse vídeo, não é tanto um conceito, um manual, um método, mas uma experiência com Jesus. Você precisa deixar que Deus a guie e você vai precisar aprender a cooperar com Ele. Foi assim que Maria se tornou uma ferramenta
de sucesso na mão de Deus para criar Jesus. Ela teve sucesso porque ela escolheu ser apenas um instrumento nas mãos de Deus e permitindo que o próprio Deus fosse o professor, o instrutor através dela e fazer a vontade dele. Como é que isso funciona na vida real? Vamos dar uma olhada no como isso funciona. Nós somos, eu e meu esposo, meus filhos, nós somos uma família envolvida em algumas atividades missionárias. Sabe, é maravilhoso poder compartilhar com os outros as coisas, os milagres, as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, as maravilhas que Deus tem operado em nossa família. Eu sempre agradeço a Deus por isso, porque eu sei que foi Ele que abriu o caminho e nós temos avançado em sua força. Então nós vínhamos nos dedicando inteiramente ao serviço missionário. O meu esposo é que cuidava da nossa agenda, dos nossos compromissos, e ele aceitava praticamente todos os convites, pelo menos os convites possíveis, ele aceitava todos. E na minha mente eu pensava assim, Deus mandou, ele disse ide. Agora, outras vezes, quando eu estava tentando desenvolver justamente essas atividades missionárias, como palestras, as traduções, muitas viagens que estávamos fazendo, uma voz sussurrava algo um pouco diferente na minha mente. Sussurrava assim, e seus filhos? Que tal você parar tudo agora e ir dar uma atenção para a Laura, que é pequenininha, uma caminhada com ela? Mas você também precisa passar tempo com seu filho Giovanni, que é um pouco mais velho. Seu esposo também precisa se beneficiar mais da sua presença. É verdade que vocês estão sempre juntos, mas mesmo assim o foco está em outro lugar, talvez até estejam um tanto distantes. Eu me lembro de uma vez que eu estava estudando, a gente estava em uma viagem longe, nós estávamos ali em um sábado à tarde com umas 30 pessoas, eu estava ali falando a eles e os meus olhos repousaram assim no fundo daquele ambiente, nos meus filhos. Eles estavam em meio a outras crianças e adolescentes e jovens e conversavam animadamente e riam de forma também animosa. E ali meu coração tremeu. Eu tive medo do que eles poderiam estar falando. Será que eles estavam tendo conversas que eram apropriadas para o dia do Senhor? Será que enquanto eu abria a palavra da vida com os outros, os meus filhos estavam escolhendo o caminho da morte? Eu comecei a ficar tão confusa com esses pensamentos. Senhor, eu não devo mais pregar, não devo mais ter um ministério, não devo mais preparar mensagens, estudos. Sabe, meus pensamentos ficaram confusos, desordenados mesmo. E aí eu fiquei pensando, qual desses pensamentos vem de Deus? Ide ou não pregue mais? Será que se um deles vem de Deus, o outro vem de Satanás? Eu fiquei um pouco assustada. Como saber? E agora? Quando a vontade de Deus vem até nós, a voz dele na nossa mente vem até nós e nos confronta, e a voz dele se opõe aos nossos planos, aos nossos desejos, à forma como nós estamos reagindo, geralmente o resultado é confusão. Como que eu posso saber a vontade de Deus? Se você fizer essa pergunta, realmente querendo saber e buscando a Deus com sinceridade, Ele vai nos fazer conhecer e ter certeza de qual é a vontade dele para a nossa vida. Agora, se a gente fizer essa pergunta, assim, como que eu faço para saber? Não tem como saber. Numa forma assim de dúvida, achando que não tem como saber, aí nós estamos nos colocando em uma posição onde o céu não vai conseguir nos alcançar. Então entenda, Deus confrontou a forma como nós vínhamos agindo. Isso gerou um conflito na minha mente. Eu fiquei confusa e não tinha mais certeza de nada. E agora? O conflito entre a minha forma de viver, os meus planos, como família, e a vontade de Deus acabou afetando as minhas emoções e os meus pensamentos, de maneira que o meu raciocínio se tornou como se fosse um animal de duas cabeças, um tentando ir para lá e outro tentando ir para cá, em direções opostas. E agora, eu devo ser mãe e não mais me envolver em atividades missionárias? Mas escuta, Deus não vem em primeiro lugar? E as almas que estão perecendo aí afora? Você entende o dilema que estava acontecendo no meu coração? A minha mente estava totalmente voltada para a missão. Era muito penoso quando eu pensava em não mais me envolver com esse serviço em prol das almas.
Mas por outro lado, eu sentia que Deus estava me chamando para assumir de forma mais responsável o papel de esposa e de mãe em primeiro lugar. E que ser uma pregadora ou uma missionária jamais devia vir em primeiro como nós estávamos fazendo. Então nós tomamos algumas decisões. Nós decidimos desacelerar. Desmarcamos alguns compromissos, fechamos a nossa agenda por um tempo e o Senhor foi mudando a nossa mente, que antes estava com o foco errado. Embora o trabalho missionário seja algo bom, o meu primeiro campo missionário é o meu lar. Isso tem sido uma obra verdadeiramente misteriosa e interior. E eu agradeço muito a Deus por Ele estar operando mudanças em nossa vida, na nossa mente mesmo. Ao aprendermos a deixar que Deus seja o piloto, nós vamos ver que a gente vai precisar consultar a Deus o tempo todo perguntando para Deus. E depender da sabedoria dele para nós sabermos o que fazer. Então agora nós temos nos dedicado mais à família. Finalmente nós compreendemos mais plenamente que não tem como tocar outras vidas sem primeiro termos sido tocados de forma completa, sem primeiro termos aprendido a permanecer em Cristo como família. Sabe? As dificuldades de criar nossos filhos segundo o caráter de Deus têm se mostrado uma força motivadora para nós nos voltarmos para Ele, para Deus. O tempo todo eu preciso, como mãe, eu preciso de Jesus. Muitas vezes, acontece isso com você? Muitas vezes eu não sei o que fazer. Uma situação está acontecendo e eu realmente não sei o que fazer. E isso faz com que eu me lance aos pés de Jesus para procurar respostas. E eu não consigo expressar a alegria da experiência de ter um Deus pessoal, guiando os meus passos nos mínimos detalhes. Eu vou dar um exemplo de como Deus nos guia. Veja só, ao ler Efésios 6:1, que eu já mencionei, filhos, obedecei a vossos pais, eu entendi que eu devia ensinar a Laura e o Giovanni a obedecer a qualquer custo. Mas o problema é que muitas vezes não funcionava. A obediência simplesmente parece que não é natural mesmo do ser humano. Exemplo, Laura, tomar banho. Já vou, mamãe. Alguns segundos depois, Laura, filha, vem tomar banho. Ah, sim, mamãe, eu já estou indo. Um pouquinho depois, com uma voz mais firme agora. Filha, vem tomar banho. Sim, mamãe, eu estou terminando aqui uma coisinha, eu já estou indo. Aí depois de mais uns segundos, e aí agora com uma ameaça bem sutil para incentivar um pouquinho mais, eu digo assim, filha, obedecer é melhor, hein? Aham, mamãe, eu já vou. Quem é que está vencendo? Veja, é a minha filha que está vencendo. Quando ela faz assim, eu é que estou obedecendo a minha filha. Deus não está no comando da situação, e nem eu, por assim dizer. Mas glórias ao Senhor, porque Cristo tem impressionado a minha mente e tem me ensinado a abandonar a minha forma de agir, os meus conceitos equivocados a respeito de como fazer meus filhos obedecerem. Leia Efésios 6:1 mais de perto. Diz ali, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Uau, é no Senhor. E o que quer dizer no Senhor? Significa ser como Maria. A vontade própria não guiava a vida dela. Ela estava sempre disposta a fazer a vontade de Deus, quer fosse confortável ou não. No Senhor significa que Ele é o comandante, Ele é o piloto e Ele diz para mim o que eu como mãe devo fazer e como devo agir em cada situação, por mais simples que possa parecer. É ouvir e obedecer ao Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer ensinar os nossos filhos a obedecer sem estar no Senhor. E aí é nós que tomamos o controle da situação e a gente tenta comandar com autoridade. E tomar as nossas próprias decisões, seguir nosso próprio pensamento, sem consultar o nosso piloto, sem buscar os caminhos dele e o poder dele. Eu estou aprendendo que ser uma mãe no Senhor não é algo que acontece por acaso. Eu preciso primeiro desconfiar da minha própria sabedoria e buscar intensamente saber o que fazer para que Jesus se torne o meu piloto. E eu vou dizer como começar. Não importa quanta certeza você tenha acerca do que precisa ser feito em uma determinada situação que acontece sempre, todos os dias, e você tem certeza de como agir. Não importa. Busque sinceramente a Deus
toda vez que você for interagir com seu filho. Você ouviu? Vou repetir. Busque a Deus toda vez que você for interagir com o seu filho ou sua filha. Isso é extremamente importante. Hoje eu entendo isso. E quando eu chamo a minha filha, ontem mesmo aconteceu isso em casa. Falei, Senhor, está chegando a hora de dormir. Eu vou falar para minha filha ir dormir. E eu sei como ela vai agir. Pai, por favor, toma conta do coração dela e toma conta do meu coração também. Eu não quero ficar irritada, não importa o que ela faça, mas abranda o coração dela, ajuda ela a obedecer. Veja, eu fui interagir com a minha filha para mandar ela dormir, era hora de dormir. E eu precisei de Deus para dirigir tanto a mim quanto a minha filha. E foi o que aconteceu. Eu disse, filha, agora vamos escovar os dentes, vai ao banheiro, porque chegou a hora de dormir. E ela disse, mamãe, eu quero ficar com você. Aí eu falei, então vem cá, me dá um abraço, dei um beijo nela, me dá um abraço e falei, filha, por meio de Jesus, você pode ser vencedora. Porque ela começou a querer reclamar e murmurar. Eu falei, filha, você pode ser vencedora, você não precisa reclamar. E você pode obedecer a mamãe de boa vontade e feliz. Então você vai me dar um abraço, vai me dar um beijo e vai obedecer. E funcionou. Ela veio, me deu um abraço, me deu um beijo, ficou assim grudadinha comigo, disse boa noite e foi para o quarto dela. Isso não é maravilhoso? Isso não acontece porque ela é assim. Eu sei que foi porque Jesus tomou conta do coração dela. Isso é maravilhoso. Então é só pedir, Senhor, como o Senhor reagiria nessa situação se o Senhor estivesse no meu lugar? Como que eu posso colocar o coração do meu filho em tuas mãos para que o Espírito Santo torne meu filho mais maleável e mais semelhante a Jesus? Então não repita os meus erros. Não faz muito tempo não, mamães queridas que estão assistindo, que eu passei a compreender por que os meus filhos não obedeciam. O porquê do meu fracasso em fazer os meus filhos obedecerem, a despeito de todas as minhas boas intenções que eu sempre tive. Eu fracassei porque eu pensei que meu trabalho era mudar meu filho, ao invés de deixar que Deus mudasse a mim e me usasse como instrumento para Ele transformar, para eu ser então um meio de transformação nas mãos de Jesus. Para mim, foi uma revelação, quando eu percebi que Deus nunca quis que eu ensinasse o meu filho por mim mesma a obedecer. Sem Ele, eu jamais vou conseguir fazer isso. É por isso que eu falhei. E toda vez que eu fizer isso, eu vou falhar. Ao escolher assumir a minha responsabilidade como mãe de forma mais intensa, mais constante, eu precisei aprender uma nova forma de reagir, novas atitudes e novas prioridades. Em minha cabeça, eu consigo enxergar, você consegue enxergar isso? Os pesares pelos quais nós, como mães, vamos passar no futuro se hoje nós não assumirmos a nossa responsabilidade. Como que vão ser nossos filhos? Completamente egoístas, vão gostar das coisas desse mundo, como tantos outros jovens. Vão procurar sempre satisfazer o próprio eu, o apetite, a própria maneira de pensar. O nosso próprio coração como mães, se nós não nos apegarmos a Deus hoje e mudar hoje, o nosso próprio coração vai ficar cheio de sentimentos ruins. Naturalmente é assim. Sem a experiência pessoal com Deus e pronto para adotar a religião do eu. Então, se não seguirmos a Deus, provavelmente ou com certeza no futuro, você e eu vamos nos perguntar assim, por que Deus está me guiando nesse caminho de tanta dor e tanto pesar? Por que Ele quer que eu passe por isso? Quando na verdade é só consequência das nossas escolhas. Será que o medo e a incerteza estão mantendo você cativo em um padrão de comportamento, em uma forma de pensar fixa, impedindo que você mude e tome uma decisão? O Espírito Santo está falando alguma coisa ao seu coração? Não deixe passar o tempo da decisão, porque ao não escolher mudar, você escolheu seguir a forma, a onda do mundo agir. E a graça de Deus, ela supre aquilo que nos falta para sermos melhores mães. Então você pode dizer assim, jamais eu vou conseguir, não tenho essa capacidade em mim. Ótimo, porque a graça de Deus tem essa capacidade e Ele vai operar em você. Deus nos confiou os filhos como tesouros preciosos.
Nós somos meros cooperadores dele. Os filhos, na verdade, são de Deus. Nós somos instrumentos, somos cooperadoras ao criar os nossos filhos. Na verdade, ele quer criar os nossos filhos através de nós. E ele nunca pede algo de nós sem que ele mesmo nos forneça, nos conceda sabedoria e habilidade para desempenhar. Então, veja só. O exemplo de Maria, isso que nós estamos estudando a respeito de Maria, que nós precisamos estar dispostas, nos colocar inteiramente nas mãos de Deus, também é encontrado em Atos 9:6, que diz ali: Senhor, o que queres que eu faça? É simplesmente isso. O Senhor quer guiar-nos, não apenas na formação do caráter, mas em tudo o que falamos, fazemos ou sentimos em nosso lar como mães. Ter sucesso na criação dos filhos é fazer com que eles sejam iguais a Jesus. O nosso propósito como mães é semelhante ao, sabe, o grão de trigo descrito na Bíblia? Nós só poderemos passar para a próxima geração, que são os nossos filhos, aquilo que nós mesmas obtivemos e que possuímos. Por nosso intermédio, Deus pode fazer em nossos filhos aquilo que Ele já fez em nós. Você entende isso? Você está disposta a dar toda a sua vida para esse único propósito, que é ter essa união, essa conexão com Deus? Carol, isso significa que eu tenho que abandonar o meu emprego e ficar em casa para criar os meus filhos? Eu penso sim que você deveria considerar seriamente essa possibilidade de ficar em casa e estar com os seus filhos. Mas a despeito do que eu penso, cada uma de vocês vai precisar aprender a discernir a vontade de Deus por si mesmas. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, na sua situação atual? Conhecer a Deus pessoalmente em sua própria experiência é vital para todos nós. Então você, junto com Deus, vão precisar discernir, você vai precisar discernir qual é a vontade dele para a sua vida. E Deus quer instruir e ensinar você pessoalmente quanto ao caminho que deve seguir. Então cada uma de nós deve ser livre para seguir a Deus ao ver que Ele está guiando. E isso nos leva então ao segundo princípio. Primeiro, eu. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Bom, tem uma história que conta que uma mãe estava andando com um jovem. O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista. E ele pediu muito para a mãe: vamos dar uma volta, por favor, por favor. E a mãe falou: tá bom, vamos lá. Ele pegou o volante, a mãe estava feliz com a forma dele dirigir, com muito cuidado, as curvas corretas, a forma de dirigir parecia ali uma forma muito boa mesmo, ela estava feliz. Quando de repente, na frente deles, o sinal que estava verde ficou amarelo. E esse jovem acelerou, pisou no acelerador e passou como um tiro ali naquele semáforo. A mãe falou: encosta o carro. Agora mesmo encosta esse carro. Por quê, mãe? O que aconteceu? Encosta esse carro. Ele encostou e ela falou: filho, a minha vida passou assim na minha frente toda agora. Você percebeu o que você fez? E ele, sem entender o que estava acontecendo, ela falou: filho, vamos lá, vamos ensaiar de novo. O que é que faz quando o sinal está verde? Ele falou: mãe, isso é ridículo, é claro, todo mundo sabe, sinal verde é para passar. E sinal vermelho? Mãe, que horror você está me perguntando isso. Claro que o sinal vermelho é para parar. Filho, e o sinal amarelo? Ele falou: mãe, o sinal amarelo significa que eu tenho que acelerar bastante e passar em alta velocidade. O que aconteceu? Por que esse jovem deu essa resposta para essa mãe? Provavelmente, esse filho viu a mãe passando no sinal amarelo dessa forma. Quando o sinal ficava amarelo, essa mãe provavelmente deveria ter acelerado e ele viu esse comportamento. O comportamento falou muito mais alto do que dizer assim: o sinal amarelo é cuidado, você freia, analisa. Provavelmente o comportamento da mãe falou mais alto do que o que a gente diz. Então, a verdade é que você nunca vai conseguir transmitir para os seus filhos aquilo que você não tem, ou aquilo que você não é, aquilo que você não faz. Uma das maiores tarefas que enfrentamos ao criar os nossos filhos é ajudá-los a vencer hábitos errôneos de pensar, de sentir e de reagir, e conduzi-los então agora para novos hábitos corretos nessas áreas. E sem a ajuda de Deus,
É uma tarefa impossível. Portanto, Deus precisa realizar em nós essa obra que nós queremos ver realizada em nossos filhos. Você entende isso? Então, por causa deles, primeiro devemos nos santificar a nós e nos livrar dos nossos hábitos errôneos de pensar, de agir, de sentir, de reagir. Você entende? Assim nós vamos poder ensinar aquilo que nós já aprendemos. O problema é que muitas de nós, mamães, é que nós tentamos ensinar os nossos filhos sobre Deus usando apenas o conhecimento vindo de livros e orientações do tipo assim, olha, faça isso, isso é certo, isso é errado, mas sem nós termos a experiência, sem a experiência seguir isso, sem nós vivemos isso, como essa experiência da mãe é como o filho dirigindo. Provavelmente essa mãe já tinha dito várias vezes, esse jovem já tinha ouvido várias vezes que o sinal amarelo é cuidado, você precisa ter atenção. Mas as ações da mãe falaram mais alto. Então veja, como é que nós poderíamos ensinar os nossos filhos a serem submissos a Deus e a cooperarem com Ele para terem uma nova atitude, o coração transformado, se nós mesmas não tivemos essa experiência? É aqui que muitas mães acabam falhando no processo de criar os filhos. Nós dizemos para eles o que eles têm que escolher, como eles têm que pensar, o que eles têm que dizer, fazer, sabe, faça o certo. Mas a gente não consegue ensinar como fazer isso em Jesus, porque nós mesmas, nós só conhecemos a teoria, carecemos da prática. Então, quando a gente experimenta a libertação que Cristo oferece de pensamentos errôneos, sentimentos errôneos, atitudes errôneas, quanto tempo demora para a gente conseguir ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo? Ora, a gente pode contar para eles sobre a experiência imediatamente. Poucas coisas vão convencer os nossos filhos tão rápido de que nós somos sinceros quanto ela mesma vê você ser transformada de uma mãe irritada em uma mãe bondosa e paciente e disposta a ajudar. E sabe, não estou dizendo que nós precisamos pular do degrau 1 lá para o 100. Precisamos ser perfeitos lá no 100 antes de nós compartilharmos o que nós já sabemos agora. Mas é necessário ter uma experiência viva e prática com Cristo atuando em nós a cada dia. Por mais que isso pareça aos seus olhos insignificante no princípio, tudo aquilo que Deus já lhe ensinou, você está perfeitamente apta para ensinar o seu filho também. Em tudo aquilo que Deus já lhe transformou, você já pode ensinar o seu filho imediatamente a ser transformado. E assim é que nós começamos a, como se fosse correr atrás do prejuízo ou remir o tempo no que diz respeito à criação dos filhos. Por quê? Olha essa pergunta para a gente comparar. Por que é que a gente filtra a água que a gente bebe? Ora, para retirar as impurezas. Espiritualmente falando, nós temos um enorme benefício ao nós filtrarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo o que nós fizermos, através de Jesus, antes de nós pronunciarmos diante dos nossos filhos. Deus tem que estar por trás de toda a palavra que sai da nossa boca. E nós precisamos examinar o nosso espírito e os nossos motivos, não apenas a aparência exterior das nossas ações. O Espírito de Deus vai filtrar, sim, tudo o que nós falarmos e vai filtrar as nossas emoções e as nossas atitudes também. Ele vai tirar fora tudo aquilo que for prejudicial. Eu descobri que Deus remove todos os males da nossa vida, mas Ele remove apenas aquilo que nós permitimos que Ele remova. É a nossa vontade que vai decidir. Você vai ter que tomar uma decisão. É nosso privilégio nos submeter a Ele e com Ele cooperar, aceitando a orientação de Deus. E isso agora nos leva ao terceiro princípio. Ouvir a voz de Deus, ouvir a orientação de Deus. O Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Dizem que a voz de Deus é como o som de muitas águas. E veja, Deus fala por meio de muitas coisas. Nós sabemos que Deus fala através da Bíblia, dizendo-nos como conduzir a nossa vida. Ele fala através da natureza. Ele fala também por meio de sua providência,
por impressões do Espírito Santo aqui dentro da nossa mente e da nossa consciência. Em todas essas coisas, Deus nos fala de acordo com a sua vontade, no momento que Ele acha apropriado e da maneira que Ele entende como melhor para nós. E eu e você, nossa parte, é entender como Deus fala ao nosso coração e à nossa alma por meio de todas essas maneiras e reconhecer a voz de Deus. A Bíblia, é óbvio, é a espinha dorsal de toda a verdade. E todos os nossos conceitos precisam estar alinhados à palavra de Deus. Então, quando Deus fala por meio das Escrituras, Ele está nos dando sabedoria e conhecimento para nós reconhecermos a voz dEle. E então Ele nos atrai. Ele revela o seu caráter, quem Ele é, como é sua voz, para que sempre que Ele falar conosco de outras formas, nós possamos reconhecê-lo. E eu quero compartilhar uma das maneiras pelas quais Deus nos fala e nos guia, que é como, na verdade, um canal menos óbvio do que as Escrituras, mas é igualmente importante. Eu lembro-me de um período, já há muitos anos, quando eu estava voltando para os braços de Jesus, em que eu me desesperei, ao me dar conta de quem eu era e de quem Deus esperava que eu fosse. Sentimentos de desespero se instalaram dentro de mim. E eu pensei, eu não posso mais continuar. O que tem de errado comigo? Por que a minha vida é tão difícil? Eu sou uma vergonha para Deus, eu não faço nada certo, eu não falo nada certo, nada. Eu lembro de ter, inclusive, desabafado com a minha mãe nessa época, dizendo, eu não faço nada certo. Como que eu posso continuar assim? Eu sou um fracasso. Senhor, eu não aguento mais esse peso, eu não consigo. Note que eu não queria apenas o perdão. Eu queria uma vida transformada, eu queria ser diferente, eu não queria ser daquele jeito. Eu queria ser como Jesus almejava que eu fosse. Mas você consegue entender, perceber a corrente dos meus pensamentos? Eu estava focada em mim mesma, nas minhas falhas, minha tragédia, como eu sou uma pessoa má. E Deus falou à minha mente, tenho algo para lhe dizer. Abra o aplicativo. Nessa época eu lia os livros do Espírito de Profecia, eu lia no aplicativo. Então eu estava ali chorando de desespero quando eu abri no livro Caminho a Cristo, na página 19.1. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo ansiava a pureza, a justiça, as quais era impotente para alcançar por si mesmo, e exclamou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí é que meus olhos brotaram fontes de água, porque de alguma maneira a minha mente e o meu coração começaram a compreender que aquilo era Deus falando comigo pessoalmente. Como podia Deus amar a mim? Eu estava sentada no chão, em desespero, meio encostada à parede. E ali, no chão, no meu poço, eu experimentei o abraço de Jesus. E eu reclinei em seu peito de amor e eu encontrei descanso para minha alma. Deus sabia exatamente o que dizer para conquistar o meu coração. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas estava em uma suave voz falando à minha consciência. Ele viu que eu estava me dirigindo para o poço do desespero e Ele quis me libertar. Ele não me trouxe à mente as minhas falhas, que eram muitas, e ainda são. Ele não trouxe à minha mente isso, para não me esmagar. Ele me amou, sendo eu ainda pecadora. E finalmente me ocorreu que nós todos somos indignos. Deus sabe disso, e Ele não se envergonha de você, mamãe, não se envergonha de mim. Não importa o que nós tenhamos feito no passado. Somente por meio dele nós podemos sair das dificuldades em que nós nos encontramos. Você percebe como a voz da carne estava lutando contra a voz do Espírito dentro de mim? Satanás me impelia a olhar para mim mesma e enxergar os meus erros. Já Deus queria me libertar desses pensamentos debilitantes, sabe? Pensamentos destrutivos. Foi o fato de estar convencida de que Ele me amava por causa daquilo que Ele havia feito, direcionado à minha mente, e entender que Ele falava comigo pessoalmente, que me conduziu para mais perto de Jesus e que fez com que eu passasse a ouvir mais atentamente. Assim como eu preciso saber que Deus me ama e se interessa por mim, os nossos filhos também precisam saber que nós os amamos.
Nenhuma correção vai ser eficaz se não estiver fundamentada no amor. Como Cristo, devemos amar o pecador, ao mesmo tempo em que corrigimos o mau comportamento através do poder do amor de Deus. Eu não estou falando de um amor condescendente, que não assume responsabilidades, não é isso que eu estou falando, mas da necessidade de misericórdia e justiça em medidas iguais. Note, Deus teve primeiro que me mostrar que eu devo parar de olhar para mim mesma, para os meus defeitos, ou para os defeitos dos meus filhos, e devo fixar os meus olhos em Jesus. Isso tem mudado tudo na minha vida. Se nós pudermos aprender a lição de que nós podemos recorrer a Jesus em qualquer momento e de que Ele vai sim nos guiar, instruir, ensinar, então eu posso treinar os meus filhos de um jeito melhor. E eles não vão ter que aprender essa lição na fase adulta como eu estou tendo que aprender. Olha, a voz de Deus, eu preciso dizer para vocês, não é algo audível, embora possa ser. Não é um sinal vermelho piscando, indicando, aqui está Deus trazendo esse pensamento à sua mente. Não, a voz de Deus é um pensamento, uma lembrança, uma orientação, uma sugestão, uma opção, uma providência do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus, dando direção para as nossas necessidades atuais. Outro dia, eu estava lendo a Bíblia em casa e o Giovanni estava lá fora. De repente, a minha mente veio assim, você precisa ir lá ver o Giovanni. Não me dando conta de que era a voz de Deus, eu continuei lendo a Bíblia e pensei, realmente o Giovanni está muito quieto, eu acho que eu tenho que ver se está tudo bem com ele. E eu ouvi uma voz de novo, você tem que ver o Giovanni agora. Eu fui até a janela da sala, olhei lá fora e não vi o Giovanni. E aí na minha mente veio assim, uma informação mais detalhada agora, veio assim, você tem que olhar lá na janela do seu quarto. Quando eu cheguei na janela do meu quarto, lá estava o meu filho mexendo em algo que ele não podia e precisava da minha intervenção imediata. Uau! Deus falou comigo. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Mais do que nunca, devemos julgar os nossos pensamentos no que dizem respeito à origem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nem sempre nós sabemos o que fazer em relação aos nossos filhos. A gente pensa que sabe, mas muitas vezes a gente está errado a respeito disso. Mas Deus sabe, não sabe? Então, por que não recorrer a Ele a todo instante? Sabe, a gente acaba perdendo muito por não recorrer a Ele em busca de sabedoria e conhecimento. Por que continuar agindo no escuro quando poderíamos ter o conselho daquele que pode ler os pensamentos dos nossos filhos? Que maravilhoso! Melhor do que eu, Deus sabe quais palavras meus filhos precisam ouvir de mim para que o coração deles seja alcançado e enternecido. E aí esteja aberto para receber instrução, correção e mudar. Não queremos de nossos filhos apenas uma obediência aparente. Queremos obediência verdadeira, aquela que brota de um coração disposto e é capaz de mudar-lhes o pensamento, a maneira de agir e o viver inteiro. Através dessa união viva com Cristo, nós podemos fazer com que a vida cristã não seja apenas possível, mas seja também altamente atraente. É bom que nossos filhos enfrentem os seus medos e seus maus hábitos e descubram que podem vencê-los. A nossa sabedoria não é sabedoria sem Deus, sabe? Então é por isso que nós precisamos comungar com Deus antes de comungar com os nossos filhos. Isso se aplica especialmente em momentos, em situações que envolverem a correção, pois essa é a área onde há maior possibilidade de nós nos excedermos além da medida e representarmos mal o caráter do Pai Celestial de amor. Essa necessidade de primeiro consultar a Deus todas as vezes que eu for interagir com os meus filhos, falar com Deus antes de falar com eles, mesmo sem perceber necessidade, tem sido a maior lição de Deus para mim na criação dos meus filhos. Para saber se eu devo ser mais branda ou mais firme, eu tenho que aprender a perguntar, será que nesse momento eu estou no comando? Ou será Deus está no comando do meu espírito? Quem está liderando aqui? E assim fazendo, eu aprendi e ainda estou aprendendo como fazer para me submeter a Deus em todo momento, em todo instante.
Nós, mamães, nós precisamos aprender a demonstrar equilíbrio entre o amor e a firmeza, porque os nossos filhos vão aprender de nós. Tudo isso precisa começar em algum lugar. E de acordo com o que estamos descobrindo juntos, tudo deve começar primeiro com você. Tem que começar primeiro comigo. Se nós desejamos mudanças, a comunicação com Deus é o primeiro passo. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais fácil vai ser reconhecer a voz dele falando em meio a um turbilhão de coisas acontecendo, a um turbilhão de vozes disputando por sua atenção. Por exemplo, a voz da nossa carne com as suas exigências, a voz de Satanás tentando nos induzir ao erro, ao extremo, ao pecado, e a voz de Deus nos incentivando a vencer. Claramente, saber discernir essas vozes é uma habilidade vital, você não concorda comigo? Na rotina do dia a dia, Deus quer muito se comunicar conosco e nos ajudar a dirigir os nossos filhos. Nós estamos clamando a Ele por sabedoria? Você tem separado tempo para falar com Deus e buscar o conselho dele e então, em quietude e calma, ouvir a sua voz? Você conhece a voz de Deus? Nossa parte é clamar em nossa necessidade e estar atento para ouvir e então cooperar. A parte de Deus é ouvir nosso clamor, inspirar aqui na nossa mente o nosso curso de ação, nos dar pensamentos corretos. E aí, ao cooperarmos, o poder divino é derramado em nossa vida. Vai subjugar nossos pensamentos temerosos, nossas emoções e sentimentos que às vezes são aflorados, no momento certo e da maneira certa. E Deus fará tudo o que nós não podemos fazer. Satanás e todas as suas hostes jamais podem derrotar a mais fraca das mães deste mundo, se ela estiver conectada com Deus. As crianças, os filhos, jovens também, aprendem principalmente por nosso exemplo, seja ele bom ou mau. E elas vão se tornar aquilo que nós colocarmos, expusermos diante dos olhos delas para que elas imitem. Tudo que nós formos, elas vão imitar. Então, se nós quisermos a direção de Deus para educar os nossos filhos, nós precisamos primeiro nos tornar filhas de Deus. Precisamos aprender a reconhecer a sua voz, a adquirir essa experiência e então atender, cooperar, agir de acordo com essa voz. Como podemos ter certeza de que é a voz de Deus que está nos impressionando a nossa mente? Como evitar nós sermos enganados? Toda a voz de Deus, seja de qualquer fonte que venha, seja na Bíblia, seja a sua providência, seja a impressão do Espírito Santo na nossa mente, raciocínio, consciência, natureza ou conselho de um amigo, todas elas são concordantes entre si quando é Deus que está guiando. Já a voz de Satanás traz confusão, vozes discordantes. Se você estiver em dúvida, faça a si mesma algumas perguntas simples, como por exemplo, essa voz, esse pensamento ou essa emoção está de acordo com a palavra de Deus? Traz confiança ao invés de medo? Traz amor ao invés de ódio? Inspira paciência e bondade em vez de palavras rudes ou ira? Essa voz ou pensamentos estão promovendo atos que são coerentes com os princípios de Deus? Estão me fazendo agir de forma a concordar com a palavra de Deus? O pensamento vem do Espírito de Deus, deixando você livre para escolher, ou vem de Satanás, tentando forçar, impor um espírito compulsório, sabe, de imposição? Quando paramos para avaliar a nossa experiência, normalmente vai ficar muito claro se a voz é de Deus ou não é de Deus. Às vezes, enquanto nós estamos aprendendo, pode ser que você cometa alguns erros de julgamento, mas você vai aprender com esses resultados negativos, tanto quanto os positivos. Graças a Deus, Ele não está à espera do nosso erro para nos fulminar. Não, Ele está empenhado em nos ensinar a acertar da próxima vez. As impressões do Espírito Santo são, na verdade, uma das vias de acesso que Deus usa para se comunicar comigo e com você. Mas nunca devemos achar que todo pensamento que passa na nossa cabeça vem de Deus. Devemos testar os raciocínios, as impressões, a consciência, pelas Escrituras e pelo Espírito de profecia para confirmar o que nos parece ser a voz de Deus. E isso sob a iluminação do Espírito Santo. João ele diz assim, não deis crédito a qualquer espírito. Você se lembra desse verso?
Provai os espíritos se procedem de Deus, porque tem muitos falsos profetas aí pelo mundo afora. E Satanás pode usar até mesmo as escrituras para enganar a nossa consciência. Por isso o discernimento é vital. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele citou as escrituras, mas ele fez com a intenção de falsificar a verdade. Esse espírito é o espírito de Satanás, é o caráter dele. Se a voz é de Deus, ele vai dar para você perfeita liberdade para escolher. Não por força nem por violência, lembra? Deus quer que nós estejamos dispostas a obedecer. Isso vale mais, muito mais do que uma mera conformidade externa ou um serviço feito de má vontade. Sabe, por fora, bela viola, diz assim, por dentro, pão bolorento. Deus não, Deus, ele, uma obediência de coração vale muito mais do que algo externo, uma beleza externa. Então, essas sugestões de Deus vão dar plena liberdade para você escolher a favor ou contra Ele. Quando escolhemos ficar contra Ele, vem as consequências dessa escolha, é verdade. Mas é por amor que Ele permite essas consequências. Para que essas consequências despertem em nós a necessidade que nós temos dele, de Deus, e para que ocorram mudanças na nossa vida. Cristo está sempre procurando nos atrair. Ele nos concede tempo para pensar, tempo para decidir. Não há nada que nos force no Espírito de Cristo. O espírito de Satanás atua de forma completamente diferente. Ele é como um vendedor insistente que continua dizendo que você tem que tomar uma decisão agora. Amanhã sua oportunidade de ouro não existe mais. Ele estimula emoções, sentimentos, hormônios. Nunca tome decisões quando você estiver no calor das paixões e das emoções. É Satanás que faz isso e ele pressiona para que você tome decisões apressadas no calor da emoção, do medo, da raiva, da mágoa. E ele não quer dar tempo para você pensar, porque ele nem quer que você pense, na verdade. Porque se você parar para refletir, pode ser que você perceba os truques, os enganos do maligno e aí você diga não. Então ele quer atropelar a sua consciência e a sua razão. Então fique atento para que ao você interagir com os seus filhos, você não esteja utilizando o mesmo mecanismo que Satanás utiliza, atropelar a consciência do seu filho. Nós temos sido expostos ao espírito compulsório de Satanás por toda a vida. E não é de se surpreender que muitas vezes nós, mães, já tenhamos usado ou estejamos usando esse mesmo método com os nossos filhos. Mesmo se estivermos 100% corretos no que pedimos que nossos filhos façam, se nosso espírito for como o de Satanás, estaremos 100% errados em nossa abordagem e não poderemos realizar nenhum bem. Se ao corrigir meus filhos eu digo a verdade, mas com um espírito errôneo, cheio de irritação, rancor, eu estou, na verdade, trabalhando contra aquilo que mais desejo. Então, não façamos isso, mas há esperança. Não importa quantos erros você já cometeu ao criar seus filhos, não precisa mais ser assim. Jesus nos livrará desse cativeiro se a Ele recorrermos. E isso nos leva ao princípio número 4. Buscando Deus. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, assim falarás aos filhos. Você já escalou alguma montanha? Eu não escalei montanhas muito altas, não. Mas qualquer subida bem íngreme, a gente tem montanhas, a gente mora perto de montanhas, os músculos começam a ficar doloridos, as pernas se cansam, as pernas ficam, parece que pedindo para a gente parar. A respiração fica ofegante. E se você passar por lugares perigosos, você vai ficar até com medo. Mas chegar ao topo de uma montanha, lá em cima, é algo que compensa todo o esforço. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para subir o Monte Sinai. Eu imagino que ele tenha feito um esforço para escalar, subir aquela montanha. Talvez ele tenha passado por lugares ali bem acidentados e íngremes para chegar ao encontro com Deus. Mas ele havia sido chamado. E foi com alegria e entusiasmo. E ele se alegrava em estar com seu Criador. Ele não pediu explicações, não deu desculpa alguma. Ele não ficou lá no pé da montanha gritando, "Quê? Que foi? O que é?" Ele estava ciente de que o Senhor Deus o havia chamado e estava lá esperando por ele. Você e eu, como mães, temos um convite, um chamado para nos encontrar com Deus todas as manhãs. E o dia todo.
Na verdade, precisamos estar em união com Deus o dia todo. Eu comparo essa escalada de Moisés com o aprendizado da arte de dialogar com o nosso Senhor em nossos momentos de devoção pessoal. Às vezes, no começo principalmente, é difícil. Às vezes Deus fala, dá soluções para o nosso problema ali naquele mesmo momento. Mas outras vezes, parece que Deus está completamente quieto, em total silêncio. E esse é um teste para a nossa paciência. Aprender a lição de esperar que Deus fale ou não. E encontrar paz em qualquer um dos casos. Assim como escalar uma montanha requer um esforço real, ser constante em nosso tempo com Deus, em nossa comunhão com Deus, em nossa mente sempre falando com Deus, também requer um esforço. Porém é compensador. Nós estamos falando de ter uma audiência como o Rei dos Reis. Moisés aprendeu a conversar com Deus como um amigo. Ele aprendeu a arte de simplesmente falar com Deus, contar todos os problemas e aí em silêncio ouvir a resposta. E nós devemos fazer o mesmo. Será que a sua vida está muito agitada a ponto de você não ter quietude e silêncio na sua vida? É importante a gente pensar nisso. Moisés era o líder do seu povo. E como mães, nós somos líderes de nossa família, de nossos filhos. E é por meio da comunhão com Deus que nós encontramos a solução para os nossos problemas que vão surgindo. Então pode ser que assim, a gente não tenha uma montanha literal para subir como Moisés teve que subir. Mas mesmo assim, cada uma de nós é chamada para subir a montanha para nós termos esses momentos de devoção pessoal com Deus. Muitas de nós desejamos uma relação pessoal e íntima, constante com Jesus. Apesar disso, nem sempre conseguimos. Por quê? É possível transformar um período de estudo ou mesmo um momento de oração em um momento mais que especial de comunhão com Deus, de maneira profunda e íntima, assim como Moisés. Algo diferente, sabe? Algo assim revestido de poder, mais do que qualquer coisa que você já tenha experimentado antes. Através do Espírito Santo, Deus quer entrar em comunhão com você, Deus quer falar com você como um amigo e interpretar as Escrituras para que as suas necessidades daquele dia como mãe sejam supridas. Essa comunicação íntima é a chave não apenas dessa caminhada pessoal que nós desejamos com Deus, mas também para superarmos todo obstáculo. Você vai se deparar com muitos obstáculos a cada dia como mãe. Então, como a gente faz para experimentar tudo isso? Quando você abre a sua Bíblia e lê Bíblia, o Espírito de Profecia, peça a Deus que dirija a sua mente para interpretar o que está escrito ali de forma correta. Então, nós devemos nos colocar dessa forma, nós acabamos nos colocando como alunas diante do Criador do Universo. Depois, então, de ler uma porção, um texto, nós precisamos parar, nos encostar e permitir considerar o que nós lemos ali. Permitir que Deus fale conosco, de acordo com o que nós lemos. E Ele vai nos atrair para perto dele e encher a nossa mente de pensamentos a respeito daquele texto. E vai colocar um monte de aplicações práticas na nossa mente. E embora sejam simples, são profundas e transformadoras. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda. Deus fala dessa maneira. Não é de modo audível, mas Ele traz pensamentos à nossa mente para dirigir os nossos passos. Sabe, às vezes a escalada é dura. Colocar um pé na frente do outro para ser constante requer esforço, requer disciplina. O cansaço e a falta de familiaridade com essa tarefa pode às vezes gerar muitas distrações quando a gente está no nosso momento com Deus. E Satanás sabe disso e faz de tudo para se opor. Todo esforço que você fizer para se achegar a Deus, ele vai se opor. Ele vai tentar controlar as circunstâncias, vai deixar você atarefada, distraída nos momentos de devoção. E ele usa esses obstáculos da distração ou da inconstância para evitar que a gente se conecte com Deus, para não permitir que a gente separe tempo para ouvir a voz de Deus. Às vezes é muito difícil passar por cima desses obstáculos que ele lança durante a subida da montanha, mas o esforço é compensador. Poucas de nós percebemos que Deus quer muito que a nossa instrução seja pessoal. Ele sabe exatamente o que você vai passar,
o que você vai enfrentar para educar os seus filhos a cada dia. E Ele quer te preparar para as necessidades. Ele quer derramar sobre você a sabedoria dele. Agora, na prática, como são esses obstáculos? Por exemplo, já aconteceu isso com você? Às vezes eu me levanto da cama pela manhã, eu procuro não fazer um pio, um barulho. Ando pela casa na ponta dos pés. E aí eu abro a minha Bíblia em silêncio ou o livro que eu estou lendo só para ouvir a minha filha acordando, chorando. Ou então ela se levantar e vir em minha direção pedindo colo ou pedindo que eu resolva algum problema, exigindo a minha atenção, tomando o meu tempo que eu tenho para buscar a Deus. Já aconteceu isso com você? Isso às vezes nos deixa um tanto tristes. Às vezes pode até tentar você ficar irritada e de mau humor. Por que isso acontece? Lembre-se que eu e você, nós não estamos lutando contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Nós estamos lutando contra os que governam a escuridão. Satanás, ele vai se opor sempre à nossa escalada para estar com Deus no topo da montanha. E ele aciona as circunstâncias das emoções negativas do seu filhinho, da sua filha, ou os seus mesmos, para que você mesma não tenha, não faça essa conexão com Jesus, sabe? Mas, se nós perseverarmos e permitirmos que Deus nos guie, Ele vai mostrar como devemos agir nessas situações, o caminho que devemos seguir, o que você deve fazer quando surgirem essas dificuldades, e vai nos ajudar a vigiar os nossos sentimentos e frustração, tristeza, para não sermos dominadas por esses sentimentos. Tem também o obstáculo da inconstância. Isso atrapalha a nossa devoção matinal. A gente tem boas intenções, mas às vezes as circunstâncias parecem que têm a tendência de nos atropelarem. Às vezes a gente se deita tarde por algum motivo, aí acordar cedo no outro dia é muito difícil. Às vezes o telefone toca em momentos, em horas assim inesperadas durante o nosso culto pessoal. Outros momentos é uma lista de compras que invade, tem que lembrar de comprar isso. O gato que precisa de atenção, o cachorro derruba alguma coisa lá fora, a panela que borbulha, o marido que chama, tanta coisa parece que clamando pela nossa atenção que a mente se distrai. O que fazer com essas distrações? Longe de Jesus não há sabedoria em nós, nem coragem e nem força. É por isso que Satanás é tão persistente em nos distrair. As circunstâncias, porém, não devem nos dominar. Nós precisamos aprender a dominar as nossas circunstâncias, usando sabedoria e poder de Deus. Busque em primeiro lugar o Senhor, antes mesmo de responder a essas distrações que aparecerem, surgirem do nada, assim, na sua vida, exigindo a sua atenção. Para quê? Para que você seja capaz de selecionar o que é que precisa da sua atenção, o que é que você tem que fazer imediatamente e o que pode esperar para depois. Nosso Deus vai nos ajudar. Sempre vai ocorrer algum tipo de distração. E Deus mesmo vai permitir, para nos ensinar a reagir, não no susto, sabe? Para a gente parar de ser controlado pelas circunstâncias, mas para a gente reagir dessa forma. Surgiu uma distração, vamos então primeiro a Deus em busca de sabedoria, coragem e força. Ele quer que a nossa mente seja treinada, que a nossa mente esteja apta para reagir pela razão, para pensar antes, raciocinar antes de agir, de responder no modo automático. Geralmente a gente faz isso, a gente responde no modo automático, sem muita reflexão. Mas muitas coisas podem ser deixadas para depois. Então, se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos mostrar o que é urgente e o que fica para depois. Mas seja qual for o obstáculo que esteja impedindo você de subir a montanha para se encontrar com Deus pela manhã, Ele tem a solução, Ele tem o escape. Passar um tempo com Deus e obter a sua sabedoria é justamente aquilo que dissolve toda e qualquer dificuldade ou distração. Somente tomando a sua mão é que poderemos superar todo obstáculo. Cada mãe pode alcançar a mão que Jesus estende. Deponha a sua confiança no Senhor e então suba a montanha para encontrar-se com Ele. E permaneça assim, conectada com Jesus Cristo, com a sua sabedoria e a sua força. Assim como Moisés
subiu a montanha para receber de Deus instruções para passar para os israelitas, para os filhos, nós também subimos a nossa montanha para orar, receber sabedoria de Deus, comungar com Deus pela manhã, ouvir a sua voz, porque nós queremos receber as suas instruções para nós a cada dia. E assim nós poderemos passar para os nossos filhos aquilo que o próprio Deus nos falou. Se aprendemos a subir a montanha para obter instruções diretamente de Deus, então, como mães, nós poderemos ser instrumentos poderosos nas mãos dele. Um dia, o Giovanni pediu para ir à cidade com o pai. O pai ia arrumar alguma coisa no carro e ele queria ver. Mas nós não temos o costume de permitir que os nossos filhos fiquem indo à cidade sem necessidade, então nós dissemos não. Ele insistiu. Eu expliquei que não havia necessidade e que ele não iria. Ele ficou um tanto calado, mas visivelmente contrariado. Eu tenho que admitir que eu também não estava muito bem-humorada com o comportamento dele ao receber um não dos pais. Então o Humberto saiu e eu fiquei com as crianças. E eu desabafei com Deus. Senhor, que vontade de dar uma surra nele. Sabe, vontade de mandar ele para o quarto. Para eu não ter que olhar para essa cara dele de mau humor. Está na hora dele começar a ser mais submisso. De exercer um pouco, de ter um pouco mais de domínio próprio, de controlar um pouco mais os sentimentos dele. Eu, na verdade, não sabia muito bem o que fazer em seguida, mas Deus sabia. E Jesus falou de forma doce, aqui dentro da minha mente. Mas, Carol, o seu espírito não é o mesmo espírito de teimosia que você está vendo no seu filho agora mesmo? Ai, queridos, isso foi mais do que suficiente para que eu caísse em mim e me submetesse a Jesus. Eu decidi que eu não abrigaria sentimentos negativos em relação ao meu filho e que eu seria liberta disso. Senhor, nem feliz eu estou e nem em paz com esses sentimentos. Eu preciso me livrar dessas emoções autoritárias que querem invadir o meu coração. Por favor, tira de mim esse fardo. O jeito de Deus é sempre melhor e Ele me guiou em seguida. Eu me aproximei do meu filho, eu olhei de forma doce para aqueles olhos mal-humorados e eu senti compaixão. Eu acariciei o rosto dele com amor e eu disse assim, filho, tudo o que nós fazemos é por amor. É o meu dever protegê-lo. Mesmo que você não entenda o porquê, mesmo que você não concorde com alguma regra, você precisa aprender a confiar na sua mãe, no juízo de uma mãe que é cristã e que busca a Deus. Eu dei um beijo no rosto dele e disse assim, eu te amo. Não se entregue ao seu eu. Você pode vencer pelo poder de Deus. Isso foi suficiente para expulsar aquela névoa, aquela sombra do coração do Giovanni. Veja, o primeiro passo em qualquer conflito na criação dos filhos é certificar-nos de que o nosso coração e o nosso espírito estejam submissos a Deus e estejam em paz. E aí Deus verdadeiramente me mostrou como alcançar o coração do meu filho. E aí, como o meu espírito estava calmo, o meu filho respondeu da mesma maneira. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Nós fomos criadas para viver em sua companhia, mães. Ele espera por você, espera por mim, já logo pela manhã, para que nós tenhamos tempo para conversar. Para que eu e o Senhor estejamos em comunhão, é preciso renunciar à minha própria vontade e no lugar da minha vontade eu receber a vontade de Deus. Então escolher me submeter à vontade de Deus é aquilo que a Bíblia chama de ter a mente de Cristo. E é isso que precisamos aprender. Nós precisamos dar a Deus a posição de piloto em cada pensamento, sentimento e reação ou resposta em nossa vida. Eu, como mãe, devo assumir a posição de copiloto, que é o quê? Ouvir e cooperar enquanto Ele lidera e guia. Sabe, Jesus, Ele é um Salvador muito gentil. Ele nunca trabalha mais rápido do que nós podemos suportar. Quando estamos dispostos a deixar que a nossa vontade própria desapareça, nós vamos viver o nosso dia com pensamentos, sentimentos e esperança renovados. É isso que Deus deseja para nós. É isso que Deus deseja que nós extraiamos, que se extraia desse momento em particular juntos na montanha. Você entende? Veja, quando Deus chamou Moisés para o alto da montanha, o povo devia preparar-se por 2 dias para comparecer diante do Senhor e receber seus mandamentos.
Nós também devemos fazer certos preparativos antes de comparecermos diante dele. A escolha de estar amanhã em conexão com o Salvador começa com a hora que eu vou para a cama hoje. Será que é cedo o suficiente para que eu tenha ânimo para me levantar na manhã seguinte e subir a montanha bem cedinho, antes que meus deveres como mãe se acumulem sobre mim, ao meu redor e engulam esses meus anseios por Deus, atropelem esses meus anseios por Deus? Olha só que interessante. Quando Moisés subiu a montanha, ele esperou diante do Senhor por 6 dias antes que Deus o chamasse à sua presença. Eu não sei quanto você, mas eu acho o silêncio de Deus muito demorado quando eu tenho que esperar 6 minutos. Eu tenho me perguntado com frequência se eu teria a paciência para enfrentar um teste de espera como esse. Como que faz para a gente conseguir essa paciência? Esperando. Sabe, Deus não quer um serviço dividido. Para estar focado em Deus, Moisés teve que pôr de lado as suas preocupações, as suas ansiedades, a pressa em resolver coisas. E veja, você pode pensar assim, mas eu tenho meus filhos estão aqui demandando a minha atenção o tempo todo. Veja, Moisés tinha centenas de milhares de pessoas dependendo dele. Moisés certamente tinha muitas preocupações e cuidados. Certamente ele desejava resoluções de coisas que fosse rápido. E a mente humana se distrai com facilidade. E isso acontece com todos nós. Então, como fazer para lidar com essas distrações? Primeiro, entenda que você está treinando a sua mente para exercitar uma nova habilidade. E que a sua falta de foco não significa falta de desejo. Apenas significa falta de treino. Segundo, quando você perceber que a sua mente está vagueando, traga de volta. Esvaziar a mente de coisas que causam distração é uma disciplina e vai requerer que você tome a decisão de escolher não pensar nessas coisas agora e permanecer focado naquilo que Deus quer. Mas às vezes, quantas de nós vamos a Deus sem nenhuma preparação e sem nenhuma vigilância? Moisés subiu a montanha para estar com Deus e voltou com energia e sabedoria renovadas para assumir o seu dever de conduzir o povo de Israel. Deus fez um concerto para ser o Deus dos israelitas e eles seriam o seu povo. Deus livrou esse povo da escravidão e Deus prometeu que os levaria até Canaã. Da mesma maneira, Deus prometeu que se obedecermos a sua voz, Ele nos abençoará abundantemente e também nos levará à terra prometida. O nosso coração pode descansar em paz e os nossos filhos podem aprender a obedecer. Que maravilhoso! Cada mãe recebe o chamado de subir a montanha, de ir ao encontro com Deus e ali receber instruções pessoais, personalizadas de Deus sobre como treinar os seus filhos, como ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Criar os filhos talvez seja o trabalho com o maior nível de dificuldade do mundo. E Moisés obteve sabedoria ao passar um tempo na montanha. Ele obteve visão, sabe? Ele viu, ele enxergou os enormes problemas que ele estava enfrentando no cuidado de sua família. E ele viu tudo isso da perspectiva dos olhos de um Deus todo-poderoso. Ou seja, por maior que seja o problema, se torna insignificante diante de um Deus que tudo pode, todo-poderoso e maravilhoso. E aí os problemas se tornam fáceis de administrar. Da mesma forma, eu e você, nós ficamos desanimadas, frustradas ao a gente olhar para os problemas que existem em nossas famílias. Mas nós também precisamos da perspectiva que Moisés obteve lá na montanha. Precisamos entender o que Deus pode fazer por nós e fará. Ele é todo poderoso. Então, faz muito bem subir a montanha para estar com Deus. Deus precisa fazer parte de todas as nossas interações com os nossos filhos. Cada vez que nós tentarmos solucionar algum problema ou alguma disputa entre eles ou qualquer situação, Deus precisa fazer parte disso. E assim nós vamos poder confiar que é Ele quem está nos guiando de forma específica. Precisamos aprender a confiar em Deus, não em uma metodologia, em algo pré-fixado, algo bem montadinho já. É nosso privilégio consultar a Deus em cada situação, entende? Às vezes, em uma mesma situação, Deus vai pedir que você faça algo diferente. Somente Deus sabe todas as coisas e Ele conhece o fim desde o começo. Por isso, o segredo para acertar sempre e para conquistar o coração dos seus filhos está em consultar aquele que tudo sabe.
Veja esse exemplo que eu estou falando na Bíblia, de Moisés. Ao Moisés lidar com a mente rebelde de Coré, Datã e Abirão, você se lembra? Moisés precisou da sabedoria de Deus para julgar em um momento de crise, em um momento de conflito. Então o que ele fez? Ele buscou a Deus procurando respostas, o que ele devia fazer. Deus sabia o que precisava ser feito? Com certeza. Deus usou então primeiro uma medida branda da razão e deu tempo para que eles se arrependessem. Agora, quando os rebeldes preferiram a independência de Deus e deram lugar a um espírito de contenção, de perfídia, aí Deus julgou corretamente o coração deles, porque Deus é que sabe, e voltou-se agora para uma consequência mais grave. A terra se abriu e tragou a todos eles. Depois, mais um pouco adiante, nós vemos Deus usando um método diferente em um conflito, eu diria que bastante semelhante, entre Miriam e Arão. Miriam cobiçou a posição de autoridade de Moisés, questionou a autoridade de Moisés, assim como Coré, e ela repreendeu Moisés. Dessa vez, Deus não usou medidas brandas no começo. Ele imediatamente deixou Miriam leprosa, como consequência ali do seu ciúme, da sua inveja. Aí o que aconteceu? Moisés suplicou que Deus a curasse e a perdoasse. Deus sabia que, embora ela e Arão estivessem errados, o coração deles estava sensível. O coração deles estava disposto a ser corrigido. Então veja, da mesma maneira, nós devemos nos voltar para Deus e buscar dele orientação nos momentos de conflito. Às vezes é um mesmo momento exatamente igual e Deus vai pedir para você agir completamente diferente. Então, seguir o exemplo de Moisés, subir a montanha e andar com Deus é uma experiência bendita, é uma experiência maravilhosa que está à espera de todas as mães que estiverem dispostas a se esforçar para receber. Portanto, confie que Jesus vai ensinar você pessoalmente, assim como ensinou Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo. É a promessa. Ser mãe é a suprema dádiva de Deus. Começa quando aquele pequenino embrião recebe vida dentro de você e nunca mais termina. É cuidar e amar um filho quando você está cansada demais para cuidar até de você mesma. É fazer por seu filho aquilo que você talvez jamais faria por si mesma. Ser mãe é um trabalho que nunca termina, uma preocupação que nunca acaba, problemas que são difíceis de resolver e desafios que vão além da capacidade humana. O mais difícil de ser mãe é ver você mesma refletida naquilo que há de pior em seus filhos. Ser mãe é a tarefa mais difícil que alguém possa desempenhar e a mais importante. Ser mãe é presenciar o primeiro sorriso do bebê, seus primeiros passos, suas primeiras conquistas. É a alegria de pequenos abraços, de rostinhos sujos e de receber valiosíssimos buquês de mato, sim, de mato amassado. É experimentar a alegria das descobertas, a aventura das explorações, a satisfação de presenciar novas habilidades, novos interesses de uma mente em desenvolvimento e a emoção de ver despertar vida espiritual em seu próprio filho. Ser mãe é ver o homem ou a mulher crescendo dentro da criança e a emoção de ver o amadurecimento e a capacidade da mente se expandindo. Ser mãe é ver o bebê, um dia, caminhar pelo corredor até o altar e então ver o recomeço de uma nova geração. Ser mãe é ver tantas coisas que são difíceis e desagradáveis. E mesmo assim, ser mãe é tudo aquilo que ainda resta de bom, de amável e nobre no mundo. Finalmente, ser mãe é ouvir Cristo dizendo: "Muito bem, mãezinha", enquanto Ele coloca uma coroa da vida sobre a cabeça dos seus filhos. Ser verdadeiramente uma mãe requer fé ativa e dependência de um Deus que deseja realizar milagres por você e por seu filho. Um Deus que deseja, mais do que qualquer outra coisa, levar os seus fardos e te ajudar em seus esforços pelos seus pequeninos. A única pergunta que permanece é: você vai permitir que Deus dissipe as nuvens do céu para você viver em união com Jesus, para conseguir criar seus preciosos filhinhos, para andar com Ele também, a cada dia e a cada momento? Eu oro para que sim. Deus abençoe a todas as mamães.
Amém.